Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, meditação. É hora de deixarmos Deus nos falar. Deus quer nos falar. Só que a gente tem o livre arbítrio. A nossa liberdade, Ele nos dá a liberdade de escolher se quer ou não ouvir. Eu quero ouvir e você? Aqui no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, eu sempre transmito a liturgia das celebrações da Igreja Católica Apostólica Romana. Coloco inclusive os vídeos com antecipação para que as comunidades católicas possam se aprontar, ensaiar, se preparar. Eu transmito agora a liturgia de 23 de dezembro de 2022, sexta-feira da quarta semana do Advento. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito da celebração temos o prefácio do Advento 2 e o ofício do dia, segundo o site Nova Aliança. Antífona da entrada. Nascerá para nós um pequenino, ele será chamado Deus e forte. Nele serão abençoados todos os povos da terra. Isaías capítulo 9, versículo 6, Salmo 71. Oração do dia. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, ao aproximar-nos do Natal do vosso Filho, concedei-nos obter misericórdia do Verbo, que se encarnou no seio da Virgem e que quis viver entre nós, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura da profecia de Malaquias, capítulo 3, versículos do 1 ao 4 e do 23 ao 24. Assim fala o Senhor Deus: Eis que envio um anjo, e ele há de preparar o caminho para mim. Logo chegará ao seu templo o dominador que tentais encontrar, e o anjo da aliança que desejais. Ei-lo que vem, diz o Senhor dos exércitos. E quem poderá fazer-lhe frente no dia da sua chegada? E quem poderá resistir-lhe quando ele aparecer? Ele é como o fogo da forja e como a barrela dos lavadeiros, e estará a postos como para fazer derreter e purificar a prata. Assim ele purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como a prata. E eles poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor. Será então aceitável ao Senhor a oblação de Judá e de Jerusalém, como nos primeiros tempos e nos anos antigos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia do Senhor, dia grande e terrível. O coração dos pais há de voltar-se para os filhos, e o coração dos filhos para seus pais, para que eu não intervenha, ferindo de maldição a vossa terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 25, versículos do 4 ao 5 AB, 8 ao 9, 10º, 14, refrão Lucas 21, versículo 28. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Repitamos, levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. O Senhor é piedade e retidão e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça e aos pobres ele ensina o seu caminho. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Verdade e amor são os caminhos do Senhor para quem guarda sua aliança e seus preceitos. O Senhor se torna íntimo aos que o temem e lhes dá a conhecer sua aliança. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Repitamos, levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. E agora temos a aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia,
Rei, Senhor das nações e pedra angular da igreja, vinde salvar a mulher e o homem que um dia formastes do barro, que um dia formastes do barro. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 1, versículos dos 57 ao 66. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficaram pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à primeira reflexão, que está no livro Liturgia, Dia a Dia com o Evangelho 2016. Vejamos o que diz aqui esse livro sobre esse texto do Evangelho. Normalmente a gente só encontra a reflexão do texto do Evangelho, não é? Das outras leituras não. Admiração, louvação e alegria são os principais sentimentos que envolvem o nascimento de João Batista. Admiração por parte da mãe do menino e de todos os que a conheciam. Louvação que sai da boca de Zacarias, cuja língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Alegria porque Deus tinha sido bom para com Isabel e lhe concedera a possibilidade de gerar um filho. Dizer que os vizinhos ficaram com medo é indicar como eles sentiram em tudo isso a forte presença de Deus. Em tudo isso pousa soberana e discreta a mão de Deus, que interfere até na escolha do nome do menino. João significa Deus é piedade. Quanto ao recém-nascido, pode-se prever seu destino pelo anúncio do anjo. Ele será grande diante do Senhor. Lucas capítulo 1, versículos do 1 ao 15a. Agora a reflexão de Antônio Carlos Santini. E ficaram todos admirados. Lucas capítulo 1, versículos de 57 a 66. O e-mail do Antônio Carlos Santini é santini@novaalianca.com.br. É a liturgia comentada dele que eu transmito para vocês. É claro que eles tinham bons motivos para ficarem admirados. Engravida e dá à luz uma mulher idosa e estéril. O pai fica mudo, depois de visitado por um anjo. A mãe escolhe o nome do filho, quando tal tarefa cabia ao pai. Estamos diante de uma autêntica revolução. Que menino seria aquele? A admiração só iria crescer com o passar do tempo, quando o jovem João se retirasse para o deserto, vestido com o cinturão de couro dos profetas, e acabasse acompanhado por numerosos discípulos e procurado por incontável multidão, atenta ao anúncio de um reino que se aproximava, conforme está em Mateus capítulo 3, versículos 4 e seguintes. A admiração, mesclada a uma dose de medo, chegaria ao palácio de Herodes, para quem os brados do Batista soavam como chicotadas. Seria ele o Messias? Não. Não era ele o Messias, mas a voz que clama no deserto, conforme Isaías 40, versículo 3. Sua missão era aguardar que surgisse ali, à margem do Jordão, aquele que iria batizar no fogo e no Espírito. Então João apontaria um longo indicador, como na tela de Matthias Grunewald,
e bradaria bem alto para todos ouvirem: eis o Cordeiro de Deus, a vítima que tira o pecado do mundo. Cumprida esta missão, já podia ser preso e degolado. Importava que Jesus crescesse e João fosse diminuído. Se até aqui admirávamos o perfil ascético e a extrema ousadia de João, agora devemos admirar sua humildade. Pena que nós tenhamos perdido a capacidade de nos admirar das obras que Deus realiza em nossas vidas. Assim como o povo judeu, cuja história registrava portentosas intervenções de Deus em seu favor, também nós acabamos vacinados diante da ação divina. É como se Deus, enfim, tivesse a obrigação de gerar novas vidas, mandar mais chuvas, manter os astros em suas órbitas. É como se tudo fosse natural. Natural. Cada criança que nasce deveria levar-nos a mirar, remirar e admirar a obra de Deus da vida, que insiste em nos dar filhos e filhas. Cada nova estação, cada nova sementeira e cada nova colheita despertariam o nosso louvor e nossa ação de graças. Deus permanece fiel, seus dons não se esgotam. Dá-nos força para a missão, a vida faz sentido. Ao celebrar a natividade de João Batista, o único natalício celebrado pela liturgia, além dos de Jesus e Maria, deveríamos fazer uma pausa para contemplar as maravilhas de Deus em nossa própria vida e nos perguntar sobre a missão que o Senhor reservou para nós. Estamos sendo fiéis à nossa missão? Orai sem cessar, irmãos e irmãs. O Senhor deu-me a língua de um discípulo. Isaías 50, versículo 4. Vamos agora ao santo do dia. É importante falar sobre os santos porque são exemplos para nós seguirmos. Eu pesquisei no site da TV Rede Século 21, rs21.com.br. Santo do dia 23 de dezembro, São João Câncio. João Câncio nasceu em 23 de junho de 1390, no povoado de Kęt, em Cracóvia, Polônia, onde morou toda a sua vida. Foi um grande estudioso de filosofia e teologia. Lecionou na célebre Universidade de Cracóvia. O santo seguiu vida religiosa e foi ordenado sacerdote, mas continuou no mundo das ciências, com serenidade de espírito, vida de caridade, claramente franciscana. Vida de caridade, claramente franciscana. Ele jejuava e penitenciava-se semanalmente, enquanto propagava amor pelos estudantes, pobres e por todos. Ele realizava várias peregrinações e romarias aos túmulos dos mártires em Roma e aos lugares santos da Palestina. Em sua biografia conta que em uma das peregrinações, bandidos o assaltaram exigindo tudo que ele tinha de valioso. João deu aos assaltantes tudo que tinha e eles partiram. Mas o santo se lembrou de moedas que estavam no forro do manto, correu e levou para eles. Os assaltantes, comovidos, devolveram tudo a João. O santo percebeu que a morte estava próxima e distribuiu os poucos bens que possuía aos pobres. Faleceu às vésperas natalinas de 1473. Foi canonizado em 1767 por Clemente II. O Papa João Paulo II foi à Polônia em 1979 para homenagear o santo João Câncio, consagrando uma capela em memória a ele na igreja de São Floriano. São João Câncio, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, ele proverá aquilo que você suplica se for para o seu bem. E do aramaico eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem os protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, do aramaico, dialeto de Jesus, para o português. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Será o juízo final, a segunda vinda de Cristo, quando ele
selará o destino eterno de cada um de nós. Muitos irão para o céu, novo Éden, o paraíso, e muitos irão para a tormenta eterna, viver a eternidade distantes de Deus. Deve ser terrível viver sem o amor eterno. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Perdão, Senhor, pelos meus pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. Perdão, Senhor, e me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco.